Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom estarmos juntos para mais uma conversa aqui no Deus na Vida, e hoje nós temos o privilégio de conversar sobre o texto de Marcos capítulo 8, versículo 31, em que Jesus tem uma conversa muito difícil com os seus discípulos. Chegou um momento na sua trajetória em que era necessário ele começar a explicar mais detalhadamente qual era a natureza do Messias e em que consistia a sua missão. Um ideal de Messias todos eles já tinham. Faltava agora entenderem como exatamente Jesus concretizaria o caminho do Messias, aquele que foi enviado por Deus para a nossa salvação. Marcos 8,31 diz assim: Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Se você se lembra, no episódio anterior, Jesus havia perguntado para os seus discípulos, primeiramente quem o povo dizia que ele era e depois quem os discípulos diziam que ele era. Pedro respondeu que Jesus era o Cristo, e essa era a resposta certa. Certamente, Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias. Para quem está lendo o Evangelho de Marcos, sabe que desde o primeiro versículo, nós, leitores, já ficamos sabendo que aquelas histórias que a gente vai ler são as histórias concernentes ao Filho de Deus e ao Cristo, o Messias enviado da parte de Deus. No entanto, o que não estava claro para os discípulos eram os passos que o Messias haveria de dar. As coisas que haveriam de acontecer com Jesus ainda não estavam evidentes para os discípulos. Esta é a razão pela qual, no versículo 30, Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Era necessário que os próprios discípulos, em primeiro lugar, compreendessem de uma forma muito mais profunda e clara sobre quem de fato era Jesus. E nesta passagem é que Jesus tem esta conversa difícil com os discípulos. Dizer para eles que aquele homem por quem eles haviam abandonado tudo para segui-lo haveria de ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Neste caso, Jesus enfaticamente mostra que toda a estrutura religiosa do seu tempo não reconheceria nele o Messias. O que isso significa? É que ele seria considerado um herege por toda a liderança religiosa e por todas as esferas em que as doutrinas dos judeus eram ensinadas. Todos, líderes religiosos, chefes dos sacerdotes, mestres da lei. Ele seria amplamente rejeitado por toda a religião do seu tempo. Ele seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Este era um assunto delicado. Por quê? Porque os discípulos estavam seguindo este homem. E o destino desse homem, de acordo com as palavras de Jesus, não era glória aos olhos humanos. No destino de Jesus estava rejeição, humilhação, violência e morte. O destino de Jesus era o tipo de destino que você e eu não optaríamos seguir. Os discípulos haveriam de encontrar uma certa dificuldade para continuar a seguir Jesus. E, de fato, a dificuldade se dava por todo o cenário de rejeição que Jesus havia acabado de revelar para eles. Essa é uma conversa difícil porque revela para todos nós quais eram os passos do Messias. E se são os passos do Messias, são também os nossos passos. É exatamente o caminho do Messias que está desenhado diante de nós. Logo, seguir a Jesus é ter um ajuste nas nossas expectativas. Ele não vai se tornar um Messias conforme a nossa vontade e conforme os nossos ideais. Ele é o Messias enviado da parte de Deus, tem o seu destino escrito pelo próprio Deus. Cabe aos seus discípulos entenderem com clareza quem realmente ele é, por onde ele anda e para onde ele vai. Cabe a nós estarmos com ele no caminho. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.